Você está participando do nosso púlpito eletrônico? Então inscreva-se, curta, compartilhe e comente. Vai ser uma bênção e você vai fazer parte dessa visão. Deus te abençoe. E eu quero falar sobre nunca questione a autoridade da palavra de Deus. Vou repetir, nunca questione a autoridade da palavra de Deus. E eu vou ler uma história aqui trágica. 1 Reis capítulo 13. Eu queria que você abrisse sua Bíblia para você acompanhar. Primeiro livro de Reis, capítulo 13. E mantenha depois sua Bíblia aberta aí, irmão, tá? Para você ver o desenrolar. Por que é uma história trágica e por que nós devemos ter muito cuidado para não questionar a palavra de Deus, não nos afastarmos dela, não ignorarmos, não brincarmos com ela. Os irmãos acharam? Digo amém. Pai, muito obrigado mais uma vez na tua presença. Eu peço os teus recursos, tua orientação, tua misericórdia, tua ajuda, reconhecendo que sem ti nada podemos fazer. Ministra ao nosso coração. Em nome de Jesus, eu peço apenas que seja um canal, nada mais do que isso. Em nome de Jesus. Amém. E eis que, por ordem do Senhor, um homem de Deus veio de Judá a Betel, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. E clamou contra o altar com a palavra do Senhor e disse: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que queimam sobre ti incenso, e os ossos de homens se queimarão sobre ti. E deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo: este é o sinal de que o Senhor falou, eis que o altar se fenderá, e a cinza que nele está se derramará. Sucedeu, pois, que ouvindo o rei a palavra do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão de sobre o altar, dizendo: pegai nele. Mas a mão que estendera contra ele se secou, e não podia tornar a trazer a si. E o altar se fendeu, e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara pela palavra do Senhor. Então respondeu o rei e disse ao homem de Deus: ora, a face do Senhor teu Deus, roga por mim, para que a minha mão se me restitua. Então o homem de Deus orou à face do Senhor, e a mão do rei se restituiu e ficou como dantes. E o rei disse ao homem de Deus: vem comigo à minha casa, conforta-te e dar-te-ei um presente. Porém o homem de Deus disse ao rei: ainda que me deres metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar, porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: não comereis pão, nem bebereis água, e não voltarás pelo caminho por onde fostes. E foi-se por outro caminho, e não voltou pelo caminho para onde viera a Betel. E morava em Betel um profeta velho. E vieram seus filhos e contaram-lhe tudo que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel, e as palavras que dissera ao rei. E disse-lhes seu pai: por que caminho se foi? E viram seus filhos o caminho por onde fora o homem de Deus que viera de Judá. Então disse a seus filhos: abordai-me um jumento. E abordaram-lhe o jumento e o montou. E foi-se após o homem de Deus, e o achou assentado debaixo de um carvalho, e disse-lhes: és tu o homem de Deus que veio de Judá?
E ele disse: eu sou. E então lhe disse: vem comigo à minha casa e come pão. Porém ele disse: não posso voltar contigo, nem estarei contigo, nem tampouco comerei pão, nem beberei contigo água neste lugar, porque me foi mandado pela palavra do Senhor: ali não comerás pão, nem beberás água, nem tornarás a ir pelo caminho que fosses. E ele disse: também eu sou profeta como tu, e um anjo me falou pela palavra do Senhor, dizendo: faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém, mentiu-lhe. E voltou ele e comeu pão à sua casa e bebeu água. E sucedeu que, estando ele à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que o tinha feito voltar, e clamou o homem de Deus que viera de Judá, dizendo: e clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo: assim diz o Senhor, vistos que fostes rebelde à boca do Senhor, e não guardastes o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara, antes voltastes e comeste pão e bebeste água no lugar que te dissera: não comerás pão, nem beberás água, o teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. Sucedeu que depois que comeu pão e depois que bebeu água, abordou ele o jumento para o profeta que fizera voltar. Foi-se, pois, e um leão o encontrou no caminho e o matou, e o seu cadáver estava lançado no caminho, e o jumento estava parado junto a ele, e o leão estava junto ao cadáver. Amém. Hoje, você levanta essa palheta aqui, está ventando aqui a beça. Só levanta ela um pouquinho, por favor. Está vendo muito vento aqui. Te agradeço. Bom, irmãos, que história trágica que nós estamos diante dela. Quando a gente lê uma história como essa, nos deparamos com um triste fato de um jovem que começou uma carreira extraordinária, e terminou de maneira triste, caótica e trágica. Que coisa triste. Aí a gente pergunta, quando lê uma história como essa: um rapaz tão promissor, tinha uma carreira tão extraordinária na frente dele, Deus tinha um propósito. Você vê que Deus tinha um propósito tão alto e tão grande com esse jovem, mas termina de maneira tão triste. Qual o motivo? É a pergunta. Qual foi o motivo dessa tragédia? Qual o motivo? Não atentou inteiramente para a palavra de Deus. Guarde isso. Não atentou inteiramente para a palavra de Deus. Porque quando nós nos apartamos da palavra de Deus, vem consequências difíceis. Guarde isso. Quando você se aparta da palavra de Deus, vem consequências, difíceis, vem consequências que vão te trazer tristezas, e vem consequências que podem serem trágicas na sua vida, verdadeiras tragédias. Eu vou te dar alguns exemplos. Sansão terminou a vida cego, porque se apartou da palavra de Deus. Saul perdeu o reino e se suicidou, porque se afastou da palavra de Deus. Posso te falar de Uzias, o grande rei Uzias, terminou num lugar afastado e leproso, porque não atentou para a palavra de Deus. Demas, companheiro de Paulo, perdeu a salvação, porque não atentou para a palavra de Deus, amou mais o que o mundo tinha para oferecer, e não atentou para a palavra de Deus. Então você vê que quando a pessoa se afasta da palavra de Deus, ele pode ter justificativas, mas o fim é ou tristeza, ou
tragédias ou dificuldades terríveis e difíceis. Eu poderia até citar aqui a Davi, que teve dificuldades horríveis na sua vida. Então, meu irmão, a situação desse moço que começou tão bem e terminou tão mal, foi porque se afastou da palavra de Deus. Então você é crente, vamos pedir a Deus para que Deus possa guardar a nossa vida, atente para a palavra de Deus. Agora deixe-me falar aqui, antes da invenção da escrita, a história era contada de maneira oral, né? O que Deus fazia, e a Bíblia fala sobre isso. Salmo 44, versículo 1, olha o que é que está escrito. Salmo 44, versículo 1. Então, o que Deus fazia era contado através da narrativa, de maneira oral, não é? Antes de ter a escrita, que diz assim, ó Deus, nós ouvimos com os nossos ouvidos, e os nossos pais nos têm contado a obra que fizeste em seus dias, nos tempos da antiguidade. Então, eram contadas, né? Por exemplo, no tempo de Abraão, de Noé, não havia palavra escrita, só de Moisés para cá. Então eram as histórias do que Deus fazia com Abraão, com Isaac, com Jacó, eram contadas de maneira oral. Depois, com o desenvolvimento da escrita, então ela começa a ser registrada de maneira literária, que é o que temos. Levante sua Bíblia aí. Está aí a palavra, de maneira literária. Então agora, nós temos o registro. Então é contado através do livro, do seu livro, da palavra de Deus, do livro sagrado. Êxodo 17, 14. Aí de Moisés para cá, é diferente. Então disse o Senhor a Moisés, escreve isto para a memória num livro, e relata aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque debaixo dos céus. Então agora, de Moisés em diante, a palavra de Deus começou a ser registrada em livros. 1 Samuel 10, 25. 1 Samuel 10, 25. E declarou Samuel ao povo o direito do rei, e escreveu num livro, e pô-lo perante o Senhor. Então despediu Samuel a todo o povo, cada um para a sua casa. Então não era mais falada oralmente, passou a ser escrita a palavra de Deus. Isaías 30, versículo 8. Vai, pois agora e escreve isto numa tábua perante eles, e registra-o num livro, para que fique até o último dia, para sempre e perpetuamente. Então nós temos hoje a palavra de Deus de maneira literal. Atos capítulo 1, versículo 1, olha o que é que está escrito lá. Fiz o primeiro tratado, aquilo que ele escreveu, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Então agora nós temos a palavra de maneira literal. Agora ouça uma coisa, nas histórias que você lê na Bíblia, sobre Abraão, sobre Isaac, Jacó, Moisés, Elias, as histórias, os fatos narrados na Bíblia, há um propósito por detrás dessas histórias. Não estão ali apenas por estar. Sempre guarde isso. Sobre Pedro, sobre Paulo, sobre Jesus. Há um propósito, porque estão ali registrados. Está certo? Estão ali registrados nas Sagradas Escrituras. Elas servem de parâmetro para entendermos as exigências de Deus e moldarmos os nossos comportamentos de acordo com a vontade de Deus, que é revelada através dessas histórias. Então, uma história dessa aqui tem ensinamento para a nossa vida. Atente a isso. Por que um rapaz tão promissor começa uma carreira ministerial tão abençoada, um homem de Deus, um rapaz de Deus,
e termina devorado por um leão, por juízo. Veja que o leão ficou do lado do jumento e não atacou. Não atacou. Foi juízo, terminou debaixo de um juízo tão terrível, porque não atentou para a palavra de Deus. Então essa história nos alerta a minha vida, alerta a vida dos pastores que estão aqui, e alerta a sua vida, a vida de cada crente. Nós devemos atentar. Vamos agora dar uma olhadinha nessa história, embora seja superficial, vamos dar uma olhada por cima, mas eu espero que você chegue em casa e ore, tá certo? E ore, e pegue a sua Bíblia, abra em 1 Reis capítulo 13, e faça as suas anotações, tire as suas conclusões, tá certo? Com aquilo que nós vamos falar aqui, que é uma coisa por cima, respeitando o tempo que temos. Paulo escreve uma coisa muito séria em Gálatas capítulo 3, versículo 3. Olha o que é que ele diz: sois vós tão insensatos, que tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? E é exatamente o que acontece com esse rapaz. Começou pelo Espírito Santo, começou debaixo da unção de Deus, mas acabou pela carne. Isso acontece com muita gente, não é? Temos que ter cuidado, quando não nos adequamos na palavra de Deus, quando não a tomamos como nossa fonte de regra, de conduta, nossa bússola. Nós podemos começar pelo Espírito, mas vamos acabar pela carne, e o fim vai ser triste, vai ser terrível. Essa advertência do apóstolo Paulo aos Gálatas aplica-se exatamente a esses jovens. Vamos analisar. Primeiro, vamos analisar aqui. Este moço era um verdadeiro homem de Deus e era chamado por Deus. Vamos dar uma olhadinha no versículo 1. Diz assim, está aberto aí, não está? Abra sua Bíblia aí em Reis, capítulo 13. Não feche não, e olhe comigo para você entender. Olha o que está escrito no versículo 1. E eis que por ordem do Senhor, um homem de Deus veio de Judá a Betel, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Ora, aqui você vê duas coisas claras. A primeira, que esse rapaz tinha uma genuína chamada de Deus, veio por ordem de Deus. Ele não era um aventureiro, não era um aventureiro, não era um oportunista no ministério. Ele tinha uma autêntica chamada de Deus na vida dele, veio por ordem de Deus. Ele não foi por sua conta própria, ele não saiu do sul, Judá fica no sul, e foi a Betel, que era um altar que ficava nas tribos do norte, por conta própria, foi por uma ordem. Ele tinha uma chamada genuína, uma chamada autêntica de Deus, e isso é maravilhoso. Não era nenhum aventureiro, não estava ali por um acaso. Ele tinha um ministério autêntico, ministério dado por Deus, não pelo homem. E há uma grande diferença, visível, tangível, quando você recebe um ministério que é lhe dado pelo homem, e quando você recebe um ministério que é lhe dado por Deus. Esse aqui tinha um ministério dado por Deus, por ordem do Senhor. Tinha uma chamada. E Paulo valoriza muito a nossa chamada. Dá uma olhadinha aí, irmão. 2 Timóteo 1:9. Olha o que é que ele diz. 2 Timóteo 1:9. Que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça. Deus tem propósito e com o seu favor que nós não merecemos, que nos foi dado em Cristo Jesus antes dos tempos e dos séculos. É maravilhoso você ser chamado, você ter a convicção, irmão. Eu não estou aqui porque alguém me colocou, eu não estou aqui por amizade, não.
Deus me chamou. Isso é maravilhoso, ter uma chamada de Deus. Por isso, meu irmão, nunca queira uma coisa que você não foi chamado. Não queira, porque aí você vai trazer dificuldade, mal-estar, e dificuldade para você, e perturbação para você mesmo. Não queira uma coisa que Deus não lhe deu. Chamado, ele era chamado. Outra coisa que a gente vê é que ele era homem de Deus. Olha o que é que diz o texto. Volta lá, por favor, em 1 Reis capítulo 13, versículo 1. Ele era homem de Deus. Por ordem do Senhor veio de Judá a Betel um homem de Deus. Isso aqui fala outra verdade. Havia na vida daquele jovem um reconhecimento público que ele era homem de Deus. Havia um testemunho que ele era homem de Deus. Não era um aventureiro, como eu já falei aqui. Não era um impostor. Não era um religioso qualquer. Mas um homem de Deus. Homem de Deus quer dizer que ele tinha vida com Deus. Homem de Deus quer dizer que ele tinha compromisso com Deus. Era uma vida comprometida com Deus. Tinha vida com Deus. Era um homem de Deus reconhecido. As pessoas sabiam, não, aquele moço ali é um homem de Deus. Olha que coisa linda. Lembra de Eliseu? Quando passava e aquela viúva dizia: verdadeiramente este é um verdadeiro, verdadeiro. É um verdadeiro homem de Deus. Fala do reconhecimento. E esse moço era reconhecido como homem de Deus. Uma segunda coisa que a gente pode observar aqui é que ele era portador de uma mensagem. Na reunião de obreiro passado, eu falei com os nossos colegas aqui de ministério sobre o caso de 2 corredores que foram dar uma notícia para Davi. E um insistiu, não era a hora dele ir, mas insistiu. E Joabe terminou dizendo: vai. E ele correu, atalhou, fez um atalho, e a gente tem que ter muito cuidado para não pegar atalho. E ele pegou um atalho e chegou na frente do que tinha mensagem. Chegou lá, era um mensageiro sem mensagem. Mas aqui não. Aqui você está vendo um homem que tinha uma mensagem. Era chamado, era um homem de Deus e tinha uma mensagem. Vamos ver o versículo 2 do capítulo 13. E ele clamou contra o altar por ordem do Senhor e disse: altar, altar, assim diz o Senhor. Aí ele entregou a mensagem. Deixa esse versículo aqui. A palavra clamar no hebraico aqui é caram. Que se você for ver no original, não é apenas, porque quando fala clamar, você tem aquele pensamento que é gritar, mas não é isso. Ela diz outras coisas além de clamar. Se você for ver lá no original, essa palavra quer dizer proclamar, pregar, pronunciar. Ele pregou. Quando diz clamou, na verdade está dizendo que ele pregou, ele levou uma mensagem. Naquele momento, naquela reunião, era uma reunião religiosa e de muita importância. O rei Jeroboão estava ali para queimar incenso, devia estar cheio de gente, mas ele trouxe uma palavra, ele pregou, ele clamou. Lembre-se do que eu estou lhe falando, no original ele pregou, trouxe uma mensagem. Então ele tinha uma mensagem para anunciar. Porque muitas vezes nós falamos, mas não dizemos nada. E é muito triste quando se fala muito e se diz pouco. E nós temos que ter cuidado para não falar e não dizer nada. Então quando você tem de Deus uma palavra, uma mensagem,
você não vai apenas falar, você vai dizer alguma coisa. Porque falar, tem muita gente que fala, e que fala, e que fala, e que fala, mas não diz coisa nenhuma. Mas ele tinha uma mensagem. Olha o que é que diz. Ele diz assim: clamou, pregou contra o altar com a palavra do Senhor e disse. Altar, altar. Ele tinha algo para dizer. Era um homem que tinha uma mensagem. Uma mensagem. Agora olha a profecia. Olha a profecia. Vamos analisar a profecia. Aí ele diz a profecia: eis que um filho nascerá à casa de Davi. Anote isso aí. Alguém ia nascer da linhagem de Davi. A primeira parte da profecia. Mas a profecia continua. Cujo nome será Josias. O nome desse rapaz que ia nascer na casa de Davi, os pais iam botar o nome de Josias. Será Josias. Olha só, que tremenda profecia. Ele profetizou e disse o nome. Não é? Não é aquele povo assim: o Senhor está me revelando que tem um mistério aqui. Tem alguém angustiado. E tem crente que gosta dessas coisas, irmão. O Senhor está me revelando. Olha como é quando Deus fala. Ó, cujo nome será Josias. O qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que sobre ti queimam incenso. Ele ia matar os sacerdotes. Olha só. Que sacrificavam nesse altar abominável, que não tinha nada de Deus. Esse altar era um altar de profanação. Jeroboão, lá no norte, queria prender o povo com ele e usava de artifício. Mas Deus desmascara todo o artifício. Todo aquele que vive com artifício, um dia a casa cai. Escuta o que eu estou lhe falando. A máscara vem por terra. Aí diz assim: e os ossos de homens se queimarão sobre ti. E os ossos seriam queimados. Vamos ver se essa profecia se cumpriu. 2 Reis, capítulo 21. Vamos lá. Versículo 25 e 26. Vê o que é que diz aí. Quanto ao mais dos atos de Amon, que fez porventura, não está escrito no livro de crônicas dos reis de Judá? 26. E o sepultaram na sepultura, no jardim de Uzá, e quem? E Josias, o quê? Seu filho, reinou em seu lugar. Opa, já encontramos aqui duas coisas que mostram a legalidade da profecia. Primeiro, que está falando aqui da tribo de Judá, que vem da família de Davi. São descendentes de Davi. Segundo, que o nome do rapaz, do menino que se levantou para reinar, ele começou a reinar com 8 anos de idade. O nome dele era Josias. Então a primeira parte da profecia foi cumprida. Você pode dar glória a Deus por isso? Está muito fraco? Você pode dar glória a Deus por isso? Opa, então já tem duas coisas cumpridas aqui. Vamos ver capítulo 23, agora versículo 20. 23. E sacrificou todos os sacerdotes dos altos. Opa! Então se cumpriu o que o profeta falou, que ele ia matar os sacerdotes dos altos, que faziam aquela abominação. Se cumpriu outra parte da profecia, que havia ali sobre os altares, e queimou o quê? Queimou o quê? Os ossos humanos sobre eles. E depois voltou a Jerusalém e queimou os ossos deles. Dê uma salva de palmas para o Senhor. Agora deixa eu lhe falar uma coisa. Você tem ideia de quanto tempo levou essa profecia?
Alguém tem ideia? 300 anos para se cumprir. O que Deus fala, pode passar 1 ano, 10 anos, 50 anos, o que Deus fala, fica de pé. Aplauda o Senhor. Você tem aí na sua mão um livro que tem uma palavra que tem milhares de anos. Levante a mão e glorifique a Deus, porque ela continua de pé, ela é santa, ela é verdadeira. Exalte a Deus, exalte a Deus. Está fraco, exalte o nome do Senhor. Aleluia! Isaías 40, versículo 8. Aí você vai entender o que é que o profeta está falando aqui. Isaías 40, versículo 8. Seca-se a erva e cai a flor, porém a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. Aplauda ao Senhor mais uma vez. Aleluia! Glória a Deus. Maravilhoso, aleluia, glória a Deus, a palavra de Deus é maravilhosa. Agora veja só, esse rapaz, um homem chamado, um homem de Deus, portador de uma mensagem de Deus, incontestável, seu ministério foi marcado por sinais. Vamos ver lá, vamos voltar lá para 1 Reis capítulo 13, vamos ler do versículo 3 ao versículo 6. E deu naquele mesmo dia um sinal dizendo, lembra no texto que nós lemos? Que naquele dia ele falou assim, esse altar vai rachar, e a cinza vai cair, vai ser derramada. Ele deu esse sinal, e deu naquele mesmo dia um sinal dizendo, este é o sinal de que o Senhor falou, eis que o altar se fenderá, e a cinza que nele está se derramará. E sucedeu, pois, que ouvindo o rei a palavra do homem de Deus, o rei ficou irado. O rei ficou irado. Que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a sua mão sobre o altar, dizendo, pega! Mas a sua mão que estendera contra ele, se secou. A mão do camarada fez isso. Já viram uma mão mirrada? Quando a mão seca, já viram alguém que tem esse defeito físico, a mão fica seca? Quando ele estendeu a mão dele se secou. Que estendera contra ele se secou e não podia tornar a trazê-la. O braço ficou endurecido, ele não podia. A mão dele secou na hora. Vai, continua. E o altar se fendeu. O altar rachou de repente. E a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara por ordem. Olhe, presta atenção nesse detalhe. Por ordem do Senhor. Ninguém manipula Deus. Ninguém fica, mistério, mistério, agora vai acontecer. Não, essa coisa é... Eu sei que vocês são crentes, são instruídos, sabem disso. Por ordem de Deus. Por ordem do Senhor. Então respondeu o rei e disse ao homem de Deus, roga, ora por mim, né? Roga a face do Senhor teu Deus, roga por mim, para que se me restitua a minha mão. Então o homem de Deus suplicou ao Senhor, ele orou, deve ter estendido a mão, Deus, tem misericórdia desse homem. E quando ele orou, a mão do rei se lhe restituiu e ficou como antes. Dê glória a Deus. Aleluia, um ministério de sinais, um ministério de testemunho, e nós devemos pedir a Deus. Será que nessa semana você tem testemunho de que Deus, hoje é terça-feira, semana começou domingo, será que você tem testemunho de que Deus ouviu a tua oração, de que Deus está respondendo? Tem milagre na tua vida? Ou há quanto tempo você não vê um mover de Deus, uma ação de Deus, não tem uma comunhão com Deus? Irmão, olha que coisa linda, o crente tem que ter testemunho. Quantos dizem amém? Ministério de sinais.
Agora tem uma outra coisa que a gente vê no texto. Não era vaidoso, nem aproveitador. Que começo lindo. Homem de Deus, chamada de Deus, ministério de milagre. Um rapaz de integridade, não era vaidoso, não é? Porque tem gente que não faz nada, irmão, mas absolutamente nada. Mas se matar um mosquito, ei, eu matei um mosquito, olha, matei um mosquito, pessoal, olhem para mim, eu matei um mosquito. Sansão matou um leão e ficou calado. Tem gente que mata um mosquito, pessoal, escutem-me. Faça isso não, faça isso não. Não faça, olha aqui, ó. Não era vaidoso, nem era aproveitador, interesseiro. Era honesto e era corajoso. Vamos ver isso no texto. Volte lá, 1 Reis 13. Vamos voltar, vamos ver o versículo 7 e 8. Por que eu estou dizendo isso? E o rei disse ao homem de Deus, depois que o cara ficou curado, quando ele viu a mão dele curada, e o rei disse ao homem de Deus, vem comigo para casa. Meu irmão, é a mesma coisa do Bolsonaro passar e dizer assim, você tem que ir comigo para o Palácio da Alvorada. Já pensou? Olha que convite. Ele não está recebendo um convite aqui de um Zé Mané. Ele está recebendo o convite do rei, da autoridade suprema ali. Olha o convite. Vem comigo. Não, vamos comigo para a minha casa. Conforta-te, quer dizer, vai lá, você vai ser bem tratado, você vai se alimentar, dar-te-ei um presente. Nossa, o rei disse, eu quero te dar uma bênção, eu quero te abençoar, dar-te-ei um presente. Porém, o homem de Deus disse ao rei, ainda que me desses, olha que palavra firme, irmão, ainda que me desses metade da tua casa, olha, irmão, na lata, pá! Meu irmão, isso aqui é uma palavra muito séria. Ainda que me desses metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar. Veja nisso aí, integridade, honestidade, desprovido de vaidade. Já pensou? Vamos, Jeroboão. Gente, tira uma selfie. Eu estou com o Jeroboão andando aqui nas ruas, ele vai me levar no palácio. Não quero isso não. Você pode ficar, nem que você me dê metade de tudo que você tem, eu não quero. Eu não quero. Meu irmão, isso aqui é uma característica fortíssima. Fortíssima. Não se deixou levar por falsos elogios. Não despertou interesse por aquilo que podia ter. Porque tem dois tipos de interesse. Você sabia? Isso não é coisa de gente velha, não. Vou te mostrar. O primeiro é o interesse direto. É quando você faz coisa para alguém, esperando uma recompensa direta. Esse é o interesse direto. E existe o interesse por tabela. Quando você faz um benefício a alguém para que outra pessoa fique sabendo, porque você vai tocar aquela outra pessoa. Todos dois são errados. Quando você fizer alguma coisa por alguém, não tenha segundas intenções. Tenha a intenção, apenas uma intenção você tem que ter, porque sem intenção você não vai fazer. É de abençoar tal pessoa. Seja genuíno na sua intenção. Olha o que é que Jesus nos ensina. Mateus 6, versículo de 1 a 4. Olha o que é que ele ensina. Mateus 6, de 1 a 4. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para ser desvisto por eles. Aliás, Jesus dá uma... Eu vou deixar claro isso aqui.
não tendes galardão junto de vosso Pai, que está no céu. Se você fizer isso, para que as pessoas te olhem, você já perdeu a recompensa. É isso que Jesus está dizendo. Aliás, se você fizer isso, acabou. Continua. Quando, pois, deres esmola, não faça tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. É isso que eu estou te ensinando. Em verdade vos digo que já tem o seu galardão. Sua intenção seja de abençoar aquela pessoa. Continue. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que fez a tua direita. Isso aqui é muito importante. Esse moço, dentro dessa condição, nós o identificamos. E eu vou pular para uma segunda parte, só tem 2 tópicos, mas eu vou pular para uma segunda parte, para que você entenda que era um rapaz autêntico, um crente de verdade. Parafraseando o Senhor Jesus, poderia dizer: eis aqui um israelita em quem não há dolo, como Jesus disse para Natanael, em quem não há engano. Eis aqui um israelita, um moço promissor, uma carreira extraordinária. Irmão, eu estou falando isso aqui diante de Deus. Sempre quando eu leio esse texto, eu fico pensando: como seria esse rapaz na mão de Deus? Como seria ele se ele tivesse dado sequência ao seu ministério? Se ele tivesse se norteado pela palavra? Se ele tivesse ficado nos limites que a palavra de Deus estabeleceu para ele? Como seria poderosa a vida desse homem, poderoso o ministério deste homem. Mas infelizmente, irmãos, um começo promissor, ajustado, identificado, alinhado com a palavra de Deus, porém abriu mão da prudência. Mateus 10,16, olha o que é que Jesus nos ensina. Mateus 10,16. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudente como o quê? Como o quê, irmão? Vocês estão lendo tão baixinho. Prudente como as... e inofensivos como as pombas. Simples, inofensivos como as pombas. Irmão, eu vou dizer uma coisa para você. Quando a gente lê esse versículo, a gente não gosta de ser comparado com cobra, não. Ninguém gosta, né? Alguém diz: não, meu Deus, Jesus usou uma cobra para dizer para a gente. Mas Jesus não está nos comparando com cobra. Mas Ele colocou aqui para que você tivesse atenção, né? Tirar lições de uma cobra. E eu vou te dizer uma coisa. Eu confesso a vocês que quando estava orando e preparando essa palavra que Deus me deu hoje à tarde, eu não me detive para ver, não, essa questão. Mas você tira algumas lições rapidamente, assim, por cima. Não, uma cobra não se exibe, é discreta. Muitas das vezes quando você vai ver que tem uma cobra dentro de casa, é um milagre, porque ela fica pelo canto, quietinha. Você não vê uma cobra pulando no meio da sala. Muito difícil, pode acontecer. Mas ela é extremamente discreta. Uma outra coisa que a cobra ela, na maioria das vezes, só dá o bote com certeza. Uma cobra não dá um bote sem certeza. Quando ela ataca, ela tem certeza de atingir o alvo. Quando ela tem, né, prepara o bote. O bote da cobra é muito perigoso. Jesus disse, toma a lição com elas. Veja o que aconteceu com esse jovem. Ele não teve a prudência da cobra. A cobra não se mostra. Ele não teve a prudência da cobra. E é por isso que Jesus manda, seja prudente lá no seu trabalho. Quantas pessoas danifica porque não é prudente no que fala.
Começa a falar asneira, besteira. Às vezes perde o trabalho porque você não é prudente como uma serpente. Você começa a se expor, começa a buscar incompatibilidade com o teu patrão, começa a buscar incompatibilidade com teus colegas de trabalho. Às vezes no colégio, você sai do seu limite de crente, se indispõe. Tem pessoas que têm dom de se indispor com os outros. E você está lá no seu trabalho, e daqui a pouco você começa a falar o que não deve, a comentar o que não deve. Seja prudente. Seja prudente como cristão. Nem toda hora você pode estar, Jesus salva, Jesus salva, Jesus salva. Você tem que saber o momento. Eu estou mandando vocês para o meio de lobos. O que é que o Senhor está falando? Estou mandando vocês para o meio de lobos. Seja simples como a pomba, mas prudente como uma cobra. O diabo se levantou e o meu patrão mandou embora, mas o camarada 3 vezes pegou você, rapaz, numa hora imprópria, falando, é verdade ou não é, Zé Carlos? Da igreja, porque não sei o quê, porque Jesus. O camarada vai lá e diz assim: rapaz, você não vai trabalhar não? Às vezes você não é prudente. Você começa, o patrão coloca assim em você toda a expectativa. Aí você chega no primeiro dia no horário, 7 horas. 7 horas abre a firma. Na segunda semana, você passa a chegar às 7h10, 7h15. Quando falta 5 minutos para acabar o seu tempo, você já está com a mesa pronta, tudo arrumado. E muitas outras coisas que Jesus diz assim, vê o que a cobra fala. Muitas vezes fechamos porta por falta de prudência. Veja o que aconteceu com esse rapaz, a partir do versículo 11 do capítulo 13. Olha o que aconteceu com ele, rapaz. Veja o que aconteceu com ele. Vamos olhar o versículo 11 do capítulo 13. E morava em Betel um velho profeta. O cara era profeta. E vieram seus filhos, e os filhos dele estavam lá na reunião do altar, naquela reunião que aconteceu tudo aquilo. Ele não estava, mas os filhos estavam, talvez pela idade, já um homem velho, e era um homem de Deus. Ele sabia que tudo aquilo ali era fantasia, que aquilo ali era uma profanar, ele sabia. Então ele tinha um conhecimento, ele era um profeta. A Bíblia não vai chamar ele de profeta se ele não era profeta. Ele era um profeta. E vieram seus filhos e contaram-lhe tudo que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel, e as palavras que dissera ao rei, e as contaram a seu pai. Quando ele ouviu, ele foi impactado. Os filhos contaram: pai, o rei foi desafiado. Pai, ele disse que o altar ia se rachar, e eu vi com os meus olhos que aconteceu, o que ele falou aconteceu. Pai, aconteceu uma coisa sobrenatural. Quando o rei levantou a mão para ferir, a mão do rei se secou. E o profeta orou a Deus, o homem de Deus orou, e ele foi curado. Ora, o profeta velho, quando viu aquilo, ficou impactado. Meu Deus, ficou impactado. Nós estamos conjecturando isso agora que eu estou falando com você. Certamente, ele anelava para ter uma comunhão com alguém de nível espiritual igual a dele. Ele também era um profeta. Há quanto tempo esse homem não tinha uma conversa com alguém que entendesse Deus, com alguém que cresce em milagre de Deus? E quando ele ouviu aquilo, e aquela operação magnífica de Deus através do ministério daquele moço, ele quis conhecê-lo. Ele quis conhecê-lo. Ele falou: não, eu vou conhecer esse jovem promissor, esse homem de Deus, eu vou conhecer ele. Olha o versículo 12 e o versículo 13, vamos ver, olha aqui. E disse-lhe seu pai: por que caminho se foi? Por onde ele foi? Olha como é que ele estava impactado. Eu quero saber por onde é que ele foi, por onde ele voltou. E seus filhos lhe mostraram o caminho por onde for o homem de Deus que viera de Judá. Então disse a seus filhos: abordai-me um jumento. E abordaram-lhe um jumento,
no qual ele montou e foi atrás. E ele ganhou uma vantagem, porque o homem de Deus estava a pé. E ele estava de jumento. Apesar do homem de Deus já ter saído, né, já ter ido embora, mas ele ganhou terreno, né, porque ele estava motorizado, ele estava de jumento. E o cara estava a pé. E não tinha comido, não tinha bebido. Até que ele indo a pé, certamente já estava fadigado, ele parou debaixo de uma árvore. No que parou ali, debaixo da árvore, e às vezes nós temos que ter muito cuidado para não parar na nossa vida espiritual. Às vezes tem que ter muito cuidado para não encontrar uma árvore. Cuidado, nem toda sombra é legal. Nem toda sombra é boa para você. Nem toda sombra é lugar de descanso. Cuidado, tem sombras que são nocivas. Ele parou. E a ordem era: vai e volta. Não coma, não beba, volta. Aleluia! Mas ele parou, certamente achou aquela sombra legal. Aqui, poxa, aqui está top. E não estava top. Não estava top. O outro no jumento ganhou terreno e o encontrou. Ah, se ele não tivesse parado naquela sombra, tivesse colocado sebo nas canelas. Eu vou voltar, eu fiz o que eu tinha que fazer, eu estou debaixo da orientação de Deus, eu estou fazendo a obra de Deus. Tenha muito cuidado, levantai e andai, porque não é aqui o vosso descanso. Cuidado com o que as sombras te proporcionam. Cuidado, muita gente parando de vir à igreja, muita gente parando de orar, muita gente parando de ler Bíblia, muita gente parando de jejuar, muita gente parando de buscar a Deus, muita gente parando de vir ao altar de Deus, muita gente parando de estar nos cultos, muita gente parando de estar nas escolas dominical, muita gente parando de estar nas reuniões de oração, muita gente parando. Cuidado, irmão, vamos pedir a Deus para Deus ter misericórdia, que nenhuma sombra nos atraia. Quantos podem dizer glória a Deus? Irmãos amados, ele parou. Parecia que estava tudo normal, estava tudo legal. Pô. Qual é o mal que tem? Não estava tudo legal. Você olhando assim, poxa, tudo legal. Ele alcançou um profeta velho, desceu, rapaz, você é o homem de Deus, sou. Travaram uma conversa, tudo legal. Qual é o mal que tem nisso? Mas eu quero lhe dizer uma coisa. Tenha muito cuidado. Muito cuidado. A palavra vigiai aparece 16 vezes na Bíblia. Uma no Antigo Testamento, no livro de Esdras, e as outras 15 no Novo Testamento. Anote aí que é importante, isso é uma dica. A palavra vigiai aparece 16 vezes na Bíblia. 15 no Novo Testamento e uma no Antigo Testamento, no livro de Esdras. Jesus falou muito sobre isso. Olha o que é que ele fala. Vou citar só uma aqui. Mateus 26, 41. Vigiai e orai. Vigiai e orai. Vigiai e orai. Porque para que não entreis em tentação. Na verdade o espírito está pronto, mas a nossa natureza é fraca. É fraca. Nossa natureza é fraca. Quais as lições que tiramos aqui? Aqui foi a tragédia, parou naquela sombra. A primeira lição: o inimigo nunca investe uma vez só. Satanás nunca vem uma vez só para te derrubar. Não pensa, eu venci o diabo, sabe? Eu tenho essa fraqueza aqui. E eu já repreendi. Irmão, ele vem não somente uma vez. Versículo 15, olha o que foi que o profeta velho falou. Ele já tinha recusado a proposta do rei. Olha aqui o que foi que ele falou. Então lhe disse: vem comigo a casa e come pão. A mesma coisa que o rei falou. E Deus tinha dito para ele: não coma pão lá.
voltou a fazer o mesmo convite: vem à minha casa e come pão. Lucas 4,13. Lucas 4,13. E acabando o diabo toda a tentação, o que foi que fez? Está falando de Jesus, o quê? Ausentou-se dele para sempre. Nunca mais voltou para tentar Jesus. É isso que está escrito aqui, meu irmão? O que está escrito aqui? Por algum tempo. O diabo nunca vem uma vez só. Pode anotar isso. Nunca vem uma vez só. Nunca. Nunca. Em 1 Pedro 5,8, Pedro diz assim: vigiai, porque o diabo, vosso adversário, está andando, ele se movimenta ao derredor, ele te analisa todo, ele faz isso aqui, ó. Ele dá a volta e olha, buscando a quem possa tragar. Ele nunca vem uma vez só. Então, se você está passando por tentação, se você está tendo algum tipo de proposta que você sabe que desagrada a Deus, se você está enfrentando, meu irmão, peça a Deus nessa noite: Senhor, me cobre com o teu sangue e vigie. Uma outra coisa que a gente vê aqui: se deixou levar pela pseudo experiência e não guardou a palavra. Cuidado, meu irmão, com esse negócio de reteté. E tem gente que gosta disso. Tem gente que, se souber onde tem isso, cuidado. Você tem a Bíblia em casa, pegou sua Bíblia para ler, está lendo a sua Bíblia, você pergunta: Bíblia, eu não sei nada. Bíblia, cuidado com esse negócio, meu irmão, de retreté, de revelation, de profetada. Cuidado, irmão amado. Eu estou lhe falando de todo o coração. Olha o versículo 18 e 19. E ele lhe disse: também eu sou profeta. O mistério. Sou profeta como tu. Agora, olha para isso aqui, irmão. Um anjo me falou por ordem do Senhor. Olha isso aqui, irmão. Quanta gente acaba a vida atrás de profetada. Em vez de vir para a igreja para o culto de terça-feira, sai atrás do profeta, da profeta. Põe a mão na minha cabeça. Põe a mão na minha cabeça. Põe o teu olho na Bíblia. Põe o teu olho no que a palavra de Deus tem para te dizer. Olha que tristeza. Sou profeta como tu. Um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo: faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Olha o parênteses ali. O que aconteceu, irmão? Leia. Eu quero ouvir a igreja lendo. O que está escrito? Porém mentiu-lhe. Quanta gente, irmão, atrás de mentira. Não pega a Bíblia para ler. Não pega a Bíblia para estudar. Não pega a Bíblia para ver o que é que Deus está falando. Mentiu-lhe. Mentira. Era mentira. Era mentira. A gente vê aí, nesses dias, esses profetas do caos. Teve um desajuizado que disse que no dia, olha, dia 30, vai morrer, vai cair gente pela rua, vai isso e aquilo. Depois, sabe o que foi que ele postou? Postou chorando: eu quero pedir desculpa, Deus me mentiu. Olha o que um doido desse está dizendo, que Deus mentiu para ele. Então vocês, meu irmão, tem palavra. O cavalo amarelo. Você lê Apocalipse? Onde é que Deus soltou o cavalo amarelo, irmão? Que falta de conhecimento é esse? Tem crente atrás desse negócio de internet direto. Olha, agora, olha, o pastor fulano viu coisa tremenda, espantosa e terrível. E tem crente que fica nesse negócio para lá e para cá. Não pega a Bíblia para ler. E é isso que acontece aqui, ó. Aqui,
mentiu. Mentiu. Cuidado com isso, irmão. Você tem a palavra de Deus aí. A igreja nem foi arrebatada, não abriu os selos, mas já tem gente dizendo que o cavalo amarelo, e tem crente que vai atrás de uma loucura dessa, irmão. Você não tem Bíblia em casa, não? Você não lê a palavra, não? O cara ainda disse que Deus mentiu. E tem crente que gosta desse negócio de reteté. Se chegar... Vá para a Bíblia. Você tem Bíblia. Vá para a Bíblia. Você tem Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Ele foi atrás da experiência. Eu sou profeta. Olha, foi um mistério. Veio um anjo do Senhor e falou comigo, por ordem do Senhor. E o rapaz, com um ministério promissor, primeiro parou, não devia ter parado. Segundo, foi atrás dos revelations, em vez da palavra de Deus, daquilo que Deus tinha dito para ele, o que a palavra de Deus disse para ele. Eu sei que estamos passando tempos cruéis, mas sei que Jesus vem buscar a igreja. Levante a sua mão e dê glória a Deus. Dê glória a Deus, creia nisso, aleluia. Salmo 119, versículo 89. Olha aqui, guarde isso. Para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. Levante a mão, dê glória a Deus. A palavra de Deus é poderosa, ela é firme, para sempre, ela é eterna. Quantos dizem glória a Deus? Terceiro, que nós já vamos acabar. Não teve discernimento óbvio. O que é que eu quero dizer por discernimento óbvio? É uma coisa que está tão clara. Meu Deus, irmão. Isso é claro, discernimento óbvio. É uma coisa que está na frente da pessoa. Eu quero que você guarde uma coisa. Deus não tem duplicidade de palavra. Deus não fala uma coisa de manhã e outra de tarde. E Deus tinha dito para ele: vá, não coma, não beba e volte. Meu irmão, Deus não tem duplicidade de palavra. Eu acho incrível quando alguém chega: pastor, o senhor me falou comigo que eu tenho que estar aqui. Aí passa 2 semanas: pastor, o senhor falou comigo que eu tenho que ir embora. Tem gente que tem mais facilidade, né? Deus tem um plano, depois Deus não tem mais. Deus muda, rapaz. Deus muda. Marcos, Zé Carlos, já viu? Deus muda assim. Ele diz uma coisa de manhã e diz outra de tarde. Não é o meu Deus. Não é o Deus da Bíblia. O nosso Deus não tem duplicidade de palavra. Levante a mão e dê glória a Deus. Ele não tem. A palavra dele é fiel, permanece. Levante a mão, igreja, dê glória a Deus. Ele não fala uma coisa de manhã e outra de tarde, não, irmão. Eu acho tão engraçado isso. Eu fico olhando. Meu Deus. Uma coisa óbvia, Deus tinha falado com ele. Recebeu uma ordem de Deus. Aí o cara vem com revelation. Um anjo apareceu. É um mistério. Só a graça de Deus. E muitos têm se arrebentado por causa disso. O que é que acontece aqui, pastor? Efésios 6:12, olha o que é que diz a palavra de Deus, irmão. Olhe isso, tome essa palavra com cuidado. E eu sei que Deus está falando aqui essa noite. Tome essa palavra com cuidado, seja atento a isso. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as hostes, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade. Da maldade nos lugares celestiais. Cuidado.
Não seja criança nas coisas espirituais. Não seja um crente menino arrastado por qualquer vento, por qualquer palavra. Eu desci do monte agora. Está tudo sacramentado. Eu fico olhando. Coisa bonita, né? Um mistério. Desci do monte. Fui no monte. O primeiro monte que eu te aconselho a subir é lá na tua casa. Tem um lugar reservado para oração, fecha a porta e suba aquele monte da oração, na sua própria casa. Eu não estou dizendo que sou contra ninguém no monte, mas tem tanto que ele tem aquele misticismo. E Deus quer falar com ele na casa dele. Deus quer que o busque. 2 Coríntios 11, 13 e 14. Vamos ver isso aqui. 2 Coríntios 11, 13 e 14. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolo de Cristo. Cuidado! Não seja crente menino que come qualquer coisa, que coloca. Vem para a igreja, vem para a escola dominical, irmão. Vem aprender a palavra, minha irmã. Esteja aqui, meu querido, minha querida. Venha para o culto de ensinamento, como hoje. Cuidado para não comer coisas impuras, porque aparentemente, se você não tiver uma base, olha aqui, se transfigura, volta se transfiguram, e falsos apóstolos, você diz assim, é um apóstolo, é mesmo um homem de Deus. Eu sou profeta, sou como você. Olha que situação, olha que coisa terrível. Versículo 14, olha o que é que diz o texto. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura num anjo de luz. Até uma visão que você receber, você tem que ver se aquilo está pautado com a palavra de Deus, irmão. Escuta o que eu estou falando. Se aparecer um anjo aqui, pegando fogo, e se ele disser alguma coisa que é contrária ao que está escrito, repreendam. Repreenda. 1 Coríntios 12, 10. Há outra operação de maravilhas, há outra profecia, há outro dom de discernir. Grave isso aqui. Precisamos de discernimento. Estamos vivendo dias de confusão, dias de aproveitadores. Precisamos, como igreja de Cristo, eu e você, precisamos de discernimento de Deus para a nossa vida. Discernir. A ovelha conhece a voz do pastor, você conhece a voz do seu Deus. Jesus fala com você, meu irmão. Peça a Deus, Senhor, me dá discernimento. Veja que é um dom dado, muito importante. Vem do grego diacrisis. O que quer dizer? Identificar, discriminar. É isso que quer dizer. Discernir, diacrisis. Identificar, discernir, averiguar. Tem crente, meu irmão, que qualquer tipo de comida, qualquer tipo de coisa, meu irmão, você é servo de Deus, você conhece a palavra de Deus, fique com a palavra de Deus. 1 João 4:1. Amados, não creais em todo o espírito. Não seja crente criança, de ver qualquer coisa, aí você, oh mistério, põe a mão aqui, não faça isso. Você é instruído, você é instruída na palavra de Deus. Olha aqui, Senhor, me dá discernimento de espírito, discernir, deixa eu ver isso aqui, deixa eu olhar isso aqui direitinho. Eu conheço a palavra, eu tenho a palavra de Deus que me orienta. Amados, não creais a todo espírito, mas provai
Provai, experimente se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Eu vou concluir para a gente acabar aqui. O que é que a gente aprendeu com isso? Eu queria que você guardasse o que eu vou te dizer agora e a gente vai encerrar. O que aprendemos? Primeiro, que em todo o tempo precisamos ser vigilantes. Segundo, que o fato de Deus nos usar não nos imuniza das armadilhas e tentações. Anote isso. Primeiro, precisamos ser vigilantes. Segundo, que o fato de Deus nos usar não é vacina. Deus me usa, pastor. Deus me usa. Sim, Deus te usa e continue te usando. Mas isso não te vacina contra armadilhas de Satanás. Terceiro, jamais Deus se contradiz. Guarde isso. Jamais Deus se contradiz. Deus não diz uma coisa agora e amanhã diz outra. Deus é o Deus de uma palavra. Deus não se contradiz. E por último, nunca devemos nos afastar da palavra de Deus. Irmão, não se afaste da palavra de Deus. Qual foi o final? Joga aqui o versículo 24. Olha aqui o final qual foi. Um moço que tinha tudo para ser uma bênção. Tudo para ser uma bênção. Este, pois, se foi, e um leão o encontrou no caminho, e o matou, e o seu cadáver ficou estendido no caminho, e o jumento estava parado junto a ele, e também o leão estava junto ao cadáver. O leão não atacou o jumento, foi um instrumento de juízo. Aquele rapaz perdeu a vida, estancou a carreira, porque negligenciou a palavra de Deus. Então guarde essa conclusão nossa, guarde isso, anote isso, irmão. E que Deus nos guarde, que Deus guarde a minha vida, guarde a sua vida, e que Deus possa continuar nos abençoando.